Muito bem-vindos, meus queridos irmãos, a mais uma aula do nosso curso Entendendo a Bíblia, Texto e Contexto. Hoje nós vamos falar sobre a Mesopotâmia. Então, dando continuidade à parte de geografia e clima do Antigo Oriente Médio, das terras bíblicas, nós vamos falar sobre a Mesopotâmia e sobre a Babilônia. Aqui nós temos esse mapa na nossa tela que vai nos ilustrar bem o Antigo Oriente Médio, vai falar sobre a Mesopotâmia também aqui nesse mapa e vai nos mostrar onde estava localizado a Babilônia. Então aqui nós temos o rio Tigre e Eufrates, né? Então a Mesopotâmia ela é um termo grego que significa terra entre rios. Então, essas terras que estão compreendidas entre o rio Tigre e o rio Eufrates são as terras da Mesopotâmia. E nessa região, a atividade humana começou a se desenvolver muito cedo na história do mundo. As atividades humanas, as relações humanas, os reinos que se desenvolveram aqui, elas têm uma importância muito grande para o entendimento da Bíblia. E é por isso que nós vamos ver nesta aula um pouco sobre esses povos. Por quê? Eles aparecem em diversos livros bíblicos, em diversas histórias, eles estão envolvidos. Então, se a gente não tiver pelo menos uma visão geral desses povos e dessa terra, a gente não vai compreender bem o que estava acontecendo em determinados livros. Então, a gente vê aqui, a cidade da Babilônia, capital do reino da Babilônia. E aqui nós temos esses arcos aqui, essas delimitações com diversas cores, que mostram até onde se estendeu o reino, né, esses reinos antigos. A gente percebe que o reino babilônico ele tomou toda a Mesopotâmia. A gente está aqui nessa cor mais para o roxo, mais para o púrpura, né? Vai até mais ou menos aqui próximo à península do Sinai. Já o reino assírio, né, a gente percebe que ele pegou mais, né? Ele foi até a Pérsia, até a Média, e até aqui em cima na região do Ararat, né, perto da Turquia, da atual Turquia, e desceu e dominou até o Egito. Então, é importante a gente saber que também o termo Mesopotâmia, originalmente, ele se referia à região entre rios, mas de Arã. Por isso é chamado, em alguns textos, de Aram Naharim. Então nós vemos aqui que são braços, né, do rio Eufrates, que são chamados de rio Balik e rio Habor. Então, a região original em que a Bíblia ela se refere entre os rios seria essa parte aqui. Nós vemos que nessa região aqui, mais abaixo no mapa, onde está Tadmor e Mari, é uma região deserta, chamada de Rota de Palmira. Só alguns beduínos, poucas pessoas que tinham conhecimento de andar pelo deserto cruzavam esse deserto que vinha desde Damasco e mais abaixo estava já a terra de Israel, ali a região norte de Israel. Então depois vinha para Damasco, passava por Tadmor, que era um oásis no meio do deserto, chegava até Mar e cruzava chegando na região da Mesopotâmia. É como se fosse um atalho, era mais rápido, porém muito mais perigoso. Então as caravanas de comércio e os exércitos evitavam passar por esse local. Geralmente eles vinham pelo caminho do mar e depois chegavam a Damasco, e de Damasco vinham por essa região de Hamat, Ebla, Alepo, e assim vinham de água em água, né, mais próximo possível aos rios. E nós vemos que no Gênesis 24:10 há um texto que ilustra bem essa chamada de Mesopotâmia a região de Aram Naharim.
Nós vemos aqui essa região do Eufrates, né, do rio Eufrates, entre o braço que é chamado de Balik River, o rio Balik, e o Habor River, que seria o rio Habor. Essa região aí, ela é ilustrada no Gênesis 24:10, quando Abraão pede para que um dos seus servos vá buscar uma esposa, né, para o seu filho Isaque. Eu vou ler aqui, tá? E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor, no caso é Abraão, e partiu, pois que todos os bens de seu senhor estavam em sua mão, e levantou-se e partiu para Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Então, a cidade de Naor era ali em Harã. Harã ficava entre os dois braços do rio Eufrates, que é ilustrado nesse nosso mapa que está na nossa tela. Harã, Naharaim, né, era a região da terra de Naor. Aqui nós temos, bem junto ao braço, que é o Balik, que é o rio Balik, nós temos aqui a cidade de Harã, aonde o servo de Abraão foi buscar uma esposa para Isaque. Ele se encontrou com Rebeca num ponto geográfico também bem significante, que eram os poços, né? Os poços eram locais onde as pessoas se encontravam naquela época, porque era um local onde as pessoas eles iam retirar água. Então, faziam-se filas, né? Até essa própria ilustração que nós temos aqui na tela mostra isso, né? São várias pessoas que iam a esses locais estratégicos, portanto, para buscar água, e ali se desenvolviam as relações humanas, as conversas floresciam, os negócios também poderiam se iniciar a partir desse primeiro contato. Nós vemos isso acontecendo com Moisés, né, quando ele defende as filhas do seu sogro Jetro, que estavam sendo hostilizadas pelos pastores de Midian. Nós vemos isso aqui com o servo de Abraão e Rebeca. Nós vemos isso também com Jesus e a mulher samaritana. Jesus usou ali um local estratégico, que era o poço, né, o poço de Jacó, onde a mulher samaritana estava retirando água, e ali ele aproveita essa oportunidade para poder passar a sua mensagem divina, né, e transmitir o seu evangelho. Então Jesus usou pontos geográficos estratégicos, né? Isso é uma lição para a gente, né, que a gente também deve procurar usar de estratégias. Pode ser tecnologia, pode ser a geografia, pode ser a cultura. Enfim, a gente tem essa lição bíblica, né? Então fica aberto aí para interpretações a partir desses textos. A Mesopotâmia também aparece no livro de Juízes, capítulo 3, versículo 8, quando diz: Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão de Cusã e Sataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã e Sataim 8 anos. Então aqui nós vemos que a Mesopotâmia ela aparece, né, nos textos bíblicos. Ela é muito importante a gente conhecer a geografia, né, a história dessa região, para que a gente possa entender de que o texto está falando, né, de que povos, de que lugar, de que cultura que o texto bíblico está falando, para que a gente possa também fazer as nossas interpretações e as nossas aplicações dos textos bíblicos. Aqui nós vemos a cidade de Harã, né, nesse slide que nós temos aqui na nossa tela. A gente percebe que é uma foto atual e continua, né, sendo uma região ainda muito árida, né? O chão, você pode ver que é um chão de terra, muito barro nessa região mesmo. Isso já nos dá aí um insight muito bom, de como se comporta a geografia e até mesmo a geologia desses locais. Agora eu queria falar um pouco sobre a temperatura, né, o clima, a chuva do antigo Oriente Médio. Se a gente pegar aqui esses mapas climáticos,
a gente vai ver que um fala da umidade, né, da quantidade de chuvas, e o outro aqui mais à nossa direita vai falar sobre a temperatura. E há uma correspondência, né? A gente vê aqui que quanto mais azul e verde é o local onde mais chuva possui. E por outro lado, quanto mais vermelho, maior a temperatura. Quanto mais claro aqui para o laranja, a temperatura é mais amena. Então a gente percebe que aqui na Arábia Saudita, né, na região da antiga Arábia mesmo, é bem amarelo, né? Então a chuva aqui é praticamente zero. Aqui tem um deserto muito grande. Israel também tem dificuldade de chuva, mas ao norte tem uma parte mais verdinha, então é uma região que mais chove. Nós vemos aqui a península do Sinai também muito seca, muito árida, e o Egito em si, na região do Egito, nós vemos também uma região muito árida, com pouca chuva. E quando vem aqui para a Anatolia, que hoje é a atual Turquia, que nós vemos que aqui a chuva se comporta melhor. Aqui tem mais chuvas também, porém aqui próximo à Mesopotâmia é uma região muito montanhosa. Nós temos aqui cadeias de montanhas que servem de limite físico, né, de limites naturais para a Mesopotâmia, enquanto que aqui ao sul do rio Tigre e Eufrates, a gente percebe que aqui tem um deserto também limitante. Então, ao norte da Mesopotâmia, do rio Tigre, está as cadeias de montanhas Taurus, Azagros, o Ararat, enquanto que aqui ao sul nós temos um deserto muito árido mesmo, um deserto que não há como sobreviver, não tem água nesse deserto, a não ser em alguns pontos específicos, são verdadeiros oásis, né, no meio do nada. A própria Mesopotâmia é uma região muito seca, muito árida, é uma planície aqui, né, tá? Essas regiões são planas, é uma região muito aberta, muito plana, e esses rios, o Tigre e o Eufrates, eles partem aqui dessa região montanhosa e correm em direção ao Golfo Pérsico, que era chamado de Mar Baixo na Antiguidade. E nós percebemos aqui que essa região ela constantemente sofria inundações. Esses rios, né, eles são rios perenes, eles não secam, né, durante o ano, eles têm água o ano todo e em alguns momentos do ano eles inundam, né, as suas margens se projetam para o meio das terras. E o que acontece é que geralmente na primavera essas montanhas aqui, a neve delas derrete, porque elas são montanhas que são cobertas de neve o ano todo. Em Israel também, no norte, ali próximo à região do Líbano, tem o Monte Hermon, que também é coberto de neve o ano inteiro. E o derretimento dessa neve é que vai alimentar o Mar da Galileia e vai alimentar também o Rio Jordão. Aqui, o que acontece é que na Mesopotâmia, quando chega a primavera, além da chuva, né, que cai sobre essas cadeias montanhosas, também a neve que está, né, no topo dessas montanhas derrete, trazendo muito mais água. Tá? E além do mais, essas montanhas, né, são habitadas por alguns animais. E também a própria vegetação, né, das folhas que caem, das árvores, as plantas que eventualmente venham a morrer. Então todo esse material orgânico ele se decompõe. E se decompondo com a água que vai descendo da neve derretida, com a chuva, tudo isso se mistura à água e cria um lodo, né? Um lodo com material orgânico, e o material orgânico ele é muito fértil para a agricultura, torna a terra muito fértil. Então esses rios eles trazem essa água junto com esse lodo orgânico, uma coisa muito fértil, e inunda uma boa parte da terra entre os rios, deixando também esse lodo, né? Esse fertilizante natural, o que faz com que essas terras sejam muito férteis para se plantar. Né? Porém, essa região é uma região
lamacenta, é uma região de barro mesmo. É uma região que tem pouquíssimas árvores. Tá? Eles eram muito dependentes de madeira. As pessoas, quando se mudavam, tem diversos historiadores que dizem que eles levavam suas portas de madeira devido à falta de madeira que tinha nessa região da Mesopotâmia. É uma região também onde falta pedra, né? Não tem muita pedra aqui, tanto que eles faziam os seus tijolos com barro. Lá no Gênesis já vem dizendo, né, quando eles vão criar ali a Torre de Babel é na região da Babilônia, por isso Babel, Babilônia vem de Babel. E eles usavam o barro, né, iam lá e depois queimavam, assavam esses barros em fornos e assim faziam tijolos, porque em outras partes, né, como no Egito, era usado pedras. Né? Tinha muita pedra no Egito, então eles iam nas pedreiras, cortavam para fazer as pirâmides, para fazer os templos aos deuses deles, e de forma que tem ruínas, né? As pirâmides estão lá, tem muita coisa que ficou porque eram feitas de pedras. Então essa região elas tinham que inclusive importar madeira e importar pedras de outras regiões. Então aqui o Líbano, né, ele com os cedros do Líbano, nas montanhas libanesas onde tinham o cedro, árvores com 14 metros, né, 14 metros de diâmetro, o tronco de um cedro do Líbano, uma árvore que chegava a 20 metros de altura. Então esse comércio de madeira era algo espetacular, né, nesse tempo bíblico. E até pedras eram importadas, né, para poder fazer construções. Mas como era muito caro, então geralmente se limitava à construção de palácios, de templos. As pessoas comuns mesmo faziam os seus tijolos de barro. E isso também, essa necessidade de importação, né, por ser muito caro, muito distante de uma parte a outra, também isso impulsionava a guerra. Os reis, quando viram seus reinos começarem a crescer, aliás, esses reinos só começaram a crescer depois que realmente o homem conseguiu dominar essas inundações que aconteciam nesses rios, porque inicialmente essas inundações eram perigosas, eles não sabiam controlar e às vezes essas águas inundavam a região onde eles estavam morando e as cidades tinham que se mover de um lugar para o outro. Mas o homem ele foi aprendendo, né? As civilizações estão aqui melhor no mapa: o rio Balik, o rio Rabur, o Tigre e o Eufrates, tornando essa região um pouquinho mais verde. Nós temos aqui a região do Levante, as montanhas, cadeia de montanhas Taurus. E aqui nós temos as Agro e aqui nós temos a cadeia do Ararat. Então o homem ele aprendeu a dominar essas inundações através de canais. Nós temos aqui essa ilustração que mostra os canais que eles começaram a fazer para trazer essa água para dentro dos campos, para dentro da terra, e assim trazer umidade para a agricultura, trazer também o lodo que vinha junto na água, né, tornando esses terrenos muito férteis. Então a partir daí, a agricultura deles começou a dar mais, né, do que eles necessitavam para poder comer. Então tinha ali um superávit de agricultura, sobrava mesmo. E essas sobras passaram a ser utilizadas para o comércio. Mas mesmo assim, esses produtos, as especiarias, as pedras, o marfim, a madeira, o bronze, o ferro, que essa região necessitava, ela vinha geralmente do Egito ou do Levante, da região de Israel, da região da Fenícia, que é o Líbano, da região da Síria. Então, esses reis, muitas vezes, eles não queriam ficar pagando, né? Não queriam comprar, até porque era muito caro. Então, eles viam na guerra uma forma de expandir o seu reino. Por isso que essa região vivia em constante conflito.
a Bíblia ela usa, né, desses conflitos, usa dessas interações para poder transmitir a mensagem de Deus para a gente. Então é importante a gente conhecer bem essa região para que a gente possa entender do que a Bíblia está querendo falar para a gente.